Bom, pessoal, antes de iniciarmos a nossa conversa, a nossa reunião, nossa pauta de hoje, vamos nos apresentar, falar daqui das nossas experiências, né, para que todos conheçam a nossa equipe, quem somos nós, tá? Bom, eu sou o Gil, sou o professor Gil, sou especialista em educação superior, tanto nos âmbitos acadêmico, regulatório, tá? Sou consultor e diretor executivo da Edufor Consultoria. Meu nome é Carlos Veras, eu venho da tecnologia, sou formado em desenvolvimento de software, tenho um pós em governança de TI, atuo como diretor-geral da EduNexus, contribuindo para a entrega de valores aqui para todo o ambiente da Edufor. Meu nome é Aline Viana, eu sou consultora educacional na Edufor e vou colaborar aqui com essa discussão relacionada ao novo marco regulatório, a partir das minhas experiências e vivências atuando a nível Brasil em diversas instituições de ensino. Bom, nós separamos essa primeira sexta-feira de julho para trazer um assunto extremamente importante para as instituições de ensino, que se refere ao novo marco regulatório da EAD, mas não apenas como uma atualização normativa. Nós iremos falar principalmente sobre uma mudança estrutural na forma como as instituições de ensino superior vão precisar operar, governar e comprovar a qualidade no ambiente digital. E principalmente nós iremos colaborar a partir das nossas vivências a nível Brasil, nas instituições parceiras, a quais nós assessoramos, a quais nós já estamos ali no dia a dia vivendo o processo regulatório e principalmente esse passo de mudança estrutural que elas precisarão fazer. Perfeito. Eu queria saber, Aline, o que é esse marco regulatório para a EAD, certo? O que ele vai impactar nas instituições de ensino, o que a EduNexus pode contribuir, né, para esse novo marco regulatório para as instituições de ensino superior? Perfeito, Veras. Essa é uma boa pergunta, porque quando a gente pensa no contexto do novo marco regulatório, sempre surge aquela ideia de que eu preciso cumprir a lei. E tá tudo bem, é isso mesmo, a gente vai precisar cumprir essa lei. Só que, para além disso, a gente vai precisar que o quê? Que as instituições elas tenham as evidências contínuas de funcionamento, da qualidade, da conformidade. E é aí, nesse momento, que o novo marco regulatório traz um olhar diferenciado para as instituições, porque a gente vai estar falando de quê? De processos descentralizados, a gente vai estar pensando quais instituições trabalham ainda com informações espalhadas, controles manuais e não adotam a prática de soluções digitais que possam ser capazes de transformar e organizar todo o seu processo. Inclusive, eu trago aqui para a discussão o professor Gil, que tem bastante experiência na vivência regulatória dessas instituições e que tem tido um olhar estratégico no sentido do acompanhamento e até mesmo das indicações de soluções que promovem aquele elo entre o regulatório, que é aquilo que a gente já faz no dia a dia, que é adotando o que a lei diz, olha, você vai precisar se adequar, vai ter que adotar essas medidas, vai ter que cumprir, né, e montar todo um cronograma e a partir dali agir, mas principalmente a gente vai falar sobre outras soluções que estão associadas a essa resolutividade, trazendo muita qualidade para as instituições de ensino. Sobre essa necessidade que as instituições têm nesse momento de cumprimento do marco regulatório, e como muito bem citou a Aline, ela é só um passo, né? Só um passo importante e é unânime, né? É realidade de todos, é o cenário que todas as instituições precisam cumprir a partir de agora. Nós estamos, o decreto foi assinado em 2025, foi publicado em maio de 2025, e as instituições têm 2 anos para se adequarem a esse marco. O que representa mais ou menos 8 meses, né? O que representa menos de um ano para que as instituições façam essa adequação. Dentro desse cenário, é importante a gente destacar o seguinte: esse marco regulatório, esse novo marco regulatório, para algumas instituições, o impacto é menor, né? O significado de mudança, o que representa essa mudança, essa transformação
para se adequar a esse marco, para, claro, o marco ele tem como objetivo trazer mais qualidade, né, para as instituições, para o ensino, claro, para a formação do aluno, para o resultado profissional desses egressos. Quando eu trago aqui que para muitas instituições esse pacto ele não representa uma mudança muito substancial, porque muitas instituições já produzem, já trabalham, já executam suas atividades no dia a dia, suas atividades acadêmicas, suas atividades pedagógicas, por meio do novo decreto. A Edufor, né, a faculdade Edufor, ela é uma realidade dessa. A faculdade Edufor está dentro desse cenário das instituições que já aplicam um método acadêmico, né, estabelece um relacionamento de ensino-aprendizagem, tá, de qualidade, que o marco não trouxe grandes impactos ou grandes transformações. Então, esse cenário da Edufor não é o cenário geral, não é o cenário que contempla todas as instituições no Brasil. Diferente disso, muitas instituições precisam, estão, na verdade, correndo quanto tempo, estão, na verdade, buscando se adequar ainda a esse novo marco. E encontram algumas dificuldades, encontram alguns impedimentos nos seus processos atuais e aquilo que vem, né, ser necessário produzir a partir de agora. Eu ainda quero destacar o seguinte ainda, destaco outro ponto ainda. Essas instituições que precisam agora, que estão se adequando a esse novo marco, elas têm outras dores, outras demandas que já são de rotina, né? Por exemplo, o combate à evasão. Os dados do censo anualmente nos trazem isso. Esse formato de oferta de educação à distância, né, possui um número de evasão muito grande. Então, eles precisam lidar com a evasão, precisam lidar com o processo com a concorrência. Isso leva a algumas ações como diminuir o valor das mensalidades, né, e que acarreta que fica aquela desproporcional de estrutura física, de estrutura pedagógica, de pessoal, de professores, tutores, hoje mediadores pedagógicos, com essa receita, né, ou seja, o equilíbrio da sustentabilidade, né? Isso a instituição precisa ter um pensamento inteligente, estratégico, né, dentro dessa perspectiva aqui de governança, onde sim precise repensar os processos, né, toda essa estrutura hoje para que, claro, consiga ter um resultado, né, para que as atividades possam, claro, estar não somente pelo contexto adequado, no sentido de há necessidade de cumprir a ordem legal, mas da qualidade, né, da qualidade que precisa ofertar nos seus cursos. Só mais um ponto para destacar também nesse processo: essas instituições também estão essas instituições também estão sentindo o processo de repaginação, o processo de adequação, um processo de reestruturação na avaliação institucional. É mais uma preocupação também. Então, nós estamos falando de quê? Instituições, o nosso tema central aqui, a nossa conversa, a nossa discussão, é a adequação ao marco regulatório. Então, já sabemos que as instituições precisam cumprir esse prazo, ok? Todos nós já temos essa ciência. Ela tem um impacto diferente nas instituições, e ainda essas instituições têm outros temas, né, que são já outros temas que já são bastante discutidos, como evasão, concorrência, e ainda hoje o Ministério da Educação discute uma nova política de avaliação institucional, que é o que a gente tem visto aí com as alterações dos instrumentos de avaliação, esse processo que nós estamos agora de consulta pública, as mudanças que já ocorreram na avaliação dos alunos, né, no ENAD, nos cursos de licenciatura, na medicina, tá? E claro, se isso trouxe para esses cursos, os demais também devem sofrer logo mais. Professor, essa sua fala, ela reforça
três pilares extremamente importantes, que está relacionado exatamente à qualidade acadêmica, que foi o que você citou, o controle de polos, né, também, com essa questão do novo marco regulatório da EAD, e uma maior exigência de estrutura tecnológica e pedagógica. E aqui a gente entra num ponto que é muito interessante e que as instituições, ou grande parte delas, ainda não se atentaram, que é a questão da governança, né? Que é aliar a tecnologia aos seus processos para que, a partir disso, consiga não só cumprir o que a lei impõe através de um novo marco, mas principalmente para que essas instituições elas continuem performando no mercado de uma maneira mais estratégica, porque a gente sabe que tem inúmeras concorrências, né? Então, estarão à frente aquelas que conseguirem aliar o processo regulatório a uma governança muito bem estruturada com o uso de tecnologia. Aí, nesse ponto, eu gostaria, inclusive, de ter a colaboração aqui do Veras sobre essa pauta da governança. Como que essas instituições poderiam ter esse olhar, dar essa importância, né, para dentro dos seus processos? Bem, eu entendi que esse novo risco, né, regulatório, né, ele Sim. traz aí oportunidades também para as instituições, né? Além de todas as dores internas que o Ju já fala, né, da toda a operação da instituição de ensino, que tem aquela questão da evasão, né? Como você cita, o novo marco, ele potencializa ali uma preocupação, né, do órgão para que melhore a qualidade de ensino superior. Então, isso pode também posicionar instituições de ensino, né, como qualidade, certo? E aquelas dores que você já fala, evasão, concorrência, matrícula, ir atrás de novas matrículas, né? Como você citou também, que questões de governança, né? Mapear novos processos, né? Os processos que já temos atuais ser revistos, etc. Mas a EduNexus, ela já nasce dentro do contexto, né, da expertise da Edufor Consultoria. Então, ela já tem desenvolvendo ali tecnologias dentro da faculdade Edufor, que são algumas dores da faculdade Edufor, né, contra a evasão, contra matrículas ali, questões de provas, né, questões acadêmicas, né, a gente sabe os desafios dos professores coordenadores ali na elaboração de provas, aplicação de provas, muitos alunos, isso consome tempo, certo, da operação da faculdade. Então, a EduNexo, ela se posiciona aí no mercado já trazendo tecnologias, desenvolvendo tecnologias, estudando a fundo a instituição de ensino que a consultoria possui, que é a Faculdade Edufor, trazendo a realidade que são de muitos, das dores, né? Elaborando tanto produtos, certo? Quanto serviços que a gente pode mapear novos processos dentro do processo de governança mesmo da faculdade, da instituição de ensino, né? Identificar ali processos rotineiros, repetitivos e elaborar automações. Hoje, com o avanço da inteligência artificial, né, e imensas aí ferramentas de automação, a gente tem muita variedade, tem muita tecnologia, mas a gente não sabe como fazer. Esse é o diferencial da EduNexus, porque a gente tem essa expertise, tem as pessoas e tem os indicadores para te fornecer. Ou seja, pelo que você contextualizou, a instituição ela sai daquele mero modelo acadêmico administrativo para se tornar de fato, na verdade, um compliance regulatório, onde as decisões, né, são baseadas em indicadores reais, né, de toda a operação EAD. Ela consegue ter, a partir dessas soluções, uma integração entre acadêmico, TI, regulatório, onde todos se comunicam, né, através de dados de fato, né, onde existe uma padronização, né, de processos. E aí a gente está falando entre polos, entre as próprias unidades, e aí a gente consegue perceber o quão estratégico é as instituições que aliam
né, o compliance regulatório em seus processos, usando a tecnologia para que elas sejam mais assertivas, não só na entrega do que a lei impõe, que a gente está falando aqui do novo marco, mas principalmente sobre o que adotar e como adotar, né, para cada objetivo específico, uma estratégia. E aí o professor Gil, que também tem todas essas vivências, né, poderia colaborar a partir das suas experiências em clientes específicos ou até mesmo na própria faculdade EduFol. Hoje nós temos já, né, comprovadamente resultados satisfatórios, alteração realmente de cenários a partir exatamente de um processo acadêmico ligado, um processo acadêmico automatizado, um processo acadêmico que se utiliza, né, cada vez mais de recursos tecnológicos e, claro, da inteligência artificial. Hoje nós temos dentro do nosso processo acadêmico, na Faculdade EduFol, assim como instituições parceiras, instituições que nós prestamos o serviço, né, por meio da consultoria, entramos nessas instituições não somente com o acompanhamento dos processos regulatórios de avaliação institucional, mas também com esses recursos tecnológicos devido à nossa experiência e nossos resultados com a Faculdade EduFol. Nossa contribuição no combate à evasão, nós disponibilizamos, né, uma solução de acompanhamento, monitoramento, né, da permanência do aluno de acordo com as diretrizes estabelecidas pela instituição, como, por exemplo, acompanhamento do aluno no ambiente virtual, as atividades no ambiente virtual, a avaliação, o relacionamento desse aluno com o tutor, né, com agora mediador pedagógico, tá? E um ponto que é fundamental, essa ferramenta, essa nossa solução, e o que a gente tem visto na faculdade, nesses parceiros nossos, é o seguinte: ela apresenta um relatório, dados de desempenho acadêmico do aluno, encaminha isso assim. Uma vez que essa ferramenta faz essa análise do desempenho acadêmico do aluno, ela fortalece e ela incentiva, é mais uma forma de incentivar o aluno a rever, né, o seu desenvolvimento, a sua evolução, o seu desempenho, né, dentro do processo de ensino-aprendizagem de cada disciplina. Dentro desse processo, a Aline há pouco citou um ponto muito importante, que é a questão do controle e a concentração dos polos. Muitas instituições têm essa preocupação. Por exemplo, como é que eu vou mensurar isso? Como é que as instituições... como é que as instituições conseguem acompanhar efetivamente, por exemplo, o diagnóstico dos resultados, das atividades dos alunos, do aprendizado dos alunos, por meio da ferramenta que são as avaliações, as provas, né, as tradicionais provas. Nesse processo, nós temos uma solução, que é uma plataforma de elaboração de avaliações com IA, claro, passando sempre pelo protagonismo do professor, né, de analisar, mas a ferramenta traz uma bagagem, claro, estruturada tecnologicamente, de conhecimento, consegue criar um processo de avaliação por meio dessa ferramenta. E ainda, nessa ferramenta, por exemplo, a sede, né, consegue analisar, tem um histórico de todos os resultados dos alunos nos polos. Esses são dois modelos, tá, que nós temos de ferramentas. Quero também voltar a um tema aqui, sobre essa construção dos processos acadêmicos. A gente tem falado aqui, a gente tem destacado bastante a necessidade da governança, né? Aí eu volto aqui à fala com Veras. Dentro de um processo de gestão acadêmica, né, de um processo de gestão de pessoas, de fluxos, tá? Como é que, dentro desse contexto da governança, né, colocando aqui governança e acadêmica, como é que a gente constrói essa gestão acadêmica à luz disso que é a governança? Com tecnologia, gente. Com tecnologia. Tecnologia vem realmente fazer a leitura desses diversos sistemas que você falou.
Acredito que em instituição de ensino existem vários sistemas que desempenham várias atividades, mas o que falta é inteligência para identificar esses dados de cada sistema, criar indicadores e tomar decisões, certo? Então, todos esses produtos, todas essas dores que vocês levantaram dentro da consultoria, dentro da faculdade, foi identificado rapidamente pela Edunexo, né, pela equipe de tecnologia da Edunexo, que é a possibilidade de padronizar processos, certo? Identificar rotinas e extrair dados para criar indicadores de tomar decisões. Então, seja você tendo um RP, um sistema de avaliação ou um CRM comercial para questões internas, porque a instituição não cuida somente de ensino, é uma empresa, muita gente fala de matrícula, então tem um custo, então a gente precisa angariar realmente novas matrículas, então ele cuida dessas leituras desses sistemas, né? Como você mesmo falou do aluno, questão da evasão, como é que está a frequência dele dentro do sistema de avaliação online, como é que está a situação dele financeira, então tudo isso traz uma métrica para a gente identificar preditivamente se esse aluno ele vai evadir ou não. Então, tudo isso que você fala, primeiro é feito uma toda análise, muitas vezes passa até mesmo pela parte da consultoria educacional, que pode ajudar na parte de governança, tanto de estruturar setores e áreas com papéis de responsabilidade bem definidos, certo? Até a gente padronizar processos, identificar processos que muitas faculdades já têm, que tem processos que é receita de bolo, toda a faculdade tem, que é receita de bolo, mas os resultados, né, de cada sistema para tomada de decisão, aí muita empresa não tem. Então, com essas tecnologias, observando esses dados de cada ferramenta, a Edunexo traz com os produtos os indicadores corretos para tomar a decisão correta a nível estratégico, a médio e longo prazo. Reforçando essa questão da tecnologia, que é exatamente o instrumento adequado para esse processo de governança, eu vou adicionar um ponto. Essas ferramentas, essas soluções da Edunexo, elas nasceram exatamente de dores da faculdade EduFor. O núcleo de tecnologia dialoga com a instituição, identifica quais são as dores e aí é criado, né, os mecanismos de solução. Isso é um processo que não foi criado ontem, né? Isso é um processo que já vem, é um relacionamento e uma criação, é um relacionamento que já vem de alguns anos. E a partir disso, essas soluções surgiram. E por que eu estou dizendo isso? Porque essas soluções elas nasceram dentro exatamente de uma instituição de ensino, né? São soluções que funcionam, que dão resultados, e por isso nós estamos exatamente, visto que isso já foi validado, né? Já foi dentro da linguagem aqui da tecnologia homologado, nós trouxemos isso para o mercado e outras instituições já estão utilizando essas nossas ferramentas e estão percebendo esse resultado. Verdade, o que eu tenho bastante falado, né? A TI já saiu de um tempo onde ela só servia tecnologia, instalava computadores, criava internet e acesso, e ela hoje se comunica com o negócio. Então ela percebe as dores, estrutura soluções para sanar essas dores. Então, a partir dessa nova perspectiva da tecnologia, desse posicionamento de tecnologia, é que nascem as soluções. E o cenário de governança que você comenta muito, aí vem um a mais, né? Porque a governança, além de prover tecnologia, ela estrutura. Ela estrutura todos os processos, né? Organiza todos os processos para melhorar mais ainda, deixar mais padronizado possível e que a gente consiga cada vez mais tornar mais eficiente esses produtos, desenhe produtos cada vez mais bem estruturados para a rotina lá da instituição de ensino, trazendo os resultados esperados, tá? Então, tudo isso que eu posso colaborar com vocês dentro da Edunexus, que realmente, como você fala,
ela já nasce ali dentro de uma missão de desenvolver soluções tecnológicas inteligentes. Ela nasce porque ela nasceu realmente dessa necessidade da faculdade do Ford. Vera, o interessante nessa tua fala é que mostra que o futuro da EAD ela não será definida por quem oferece mais cursos, na verdade, né? Vai ser definida exatamente por quem consegue provar, sustentar e escalar qualidade com governança e tecnologia. Ou seja, é quando eu alio o meu processo regulatório às tecnologias corretas para que eu consiga dar esse boom de crescimento. Então é muito interessante, dentro do contexto de consultoria, que é o que a EduFol hoje faz, que ela assessora inúmeras instituições de ensino e ela tem um laboratório próprio e uma empresa que promove essa tecnologia, essas tecnologias assertivas para cada processo dentro de um cliente parceiro, só reforça o trabalho sério, né, e de crescimento, né, que a EduFol tem trazido para o mercado de uma maneira geral. Vera, se fortalecendo ainda a sua fala, e a Aline também vai poder colaborar comigo, fortalecer também aqui esse momento. Nós temos contato, exatamente nesse cenário de trabalho da EduFol Consultoria, nós temos contato com inúmeras instituições, né? E aí nós escutamos das instituições problemas de mais pontuais, que nem de repentemente a gente não, nós estamos, na nossa fala aqui nós estamos trazendo, por exemplo, problemáticas, dores que são meio que universais, né? Só para contextualizar. Todas as instituições sofrem com a evasão, por exemplo. Todas as instituições têm dificuldade de controle de qualidade, de avaliação, de diagnóstico, tá? Mas existem outras dificuldades que as instituições que nós escutamos, de, por exemplo, um processo acadêmico mais pontual, assim, um controle de trabalho, um monitoramento. Existem algumas dificuldades que são muito característicos, não sei, de uma instituição. Estão dentro, problemas que estão dentro de algumas instituições especialmente, mas não estão dentro desse universo geral. Existe esse processo também, né, não, em outras palavras, não são somente essas dores universais, né, ou dores, pelo menos no contexto mais geral, mas são outros problemas do dia a dia, da rotina, né, que o uso da tecnologia, esse uso inteligente da tecnologia, que são duas coisas diferentes. Assim, exatamente o que nós estamos trazendo aqui é que essas tecnologias que a gente tem, nós utilizamos e elas foram criadas dentro de um processo direcionado para esse contexto educacional, do ensino superior, que é o que a gente vive todos os dias. Tá? Então, assim, a gente está produzindo tecnologia espelhando o que é a nossa realidade, não a relação externa, tá, à nossa realidade. O interessante desse tema, né, do novo marco regulatório e as suas implicações é que a gente começa a entender a necessidade do cumprimento no prazo imposto, né, pelo novo marco. E aí a gente começa a observar os riscos do não cumprimento. A gente sabe que o prazo vai chegar e está bem próximo, inclusive, né? E aí eu vou colocar aqui 3 implicações de riscos, assim, relacionado a essa parte do prazo. Primeiro, regulatório, né? Que se as instituições elas não se adequarem, elas podem sofrer sanções. E essas sanções estão relacionadas à redução de vagas, pode vir relacionadas à redução de vagas, restrições em processos de credenciamento, inclusive, ou recredenciamento e outros processos internos. Tem a questão mesmo no aspecto financeiro, que aí a instituição ela fica comprometida com a sua perda de escala no próprio EAD, né? Fica bloqueado. Isso é um motor importante de receita para a instituição. Se ela não se preocupa no cumprimento do prazo, ela acaba comprometendo a sua receita, né? E além disso, tem a questão mesmo da reputação, né? Do que essa marca para o mercado pode ter impacto, que é quando, por exemplo, a instituição ela não cumpre o que a lei impõe e ela não adota estratégias para dentro do seu processo,
ela gera uma perda de confiabilidade de alunos e do próprio mercado. Então, por isso aqui a gente reforça, né, através da nossa assessoria, essa importância de realizar um diagnóstico muito bem elaborado, desse diagnóstico organizar todo um fluxo do processo para o cumprimento do que o novo marco impõe e principalmente sobre as soluções aliadas ao cumprimento da lei. Aquilo que cada instituição, com sua especificidade, deve adotar como medida estratégica. Porque aqui na EduFor, o mais interessante é que a gente trata cada instituição de maneira particular. Não é que a dor de uma vai ser a dor de todas. Pode ser que seja. Mas pode ser que a sua dor seja bem específica e para essa dor nós temos uma solução que vai de encontro a esse problema. Então, quando a gente fala de uma assessoria estruturada, é exatamente isso, é promover, né, esse elo entre o regulatório, a governança, a parte acadêmica e tudo que é necessário para que as instituições elas possam avançar e crescer no mercado de maneira estratégica. Entendi totalmente, Aline. Realmente concordo que tem dores muito, digamos assim, muito particulares, né, de cada instituição. E isso, de fato, a consultoria tende a fazer esse diagnóstico, fazer essa análise, né? E essas soluções também podem surgir dentro de avaliações internas, também com tecnologia, certo? Porque cada dor, gente, surge uma nova oportunidade de a gente melhorar o processo. Então, nenhuma dor deve ser tratada apenas ali como algo que pode dar um problema, que vai trazer dificuldade. É uma nova oportunidade para a gente rever processos internos, avaliar processos internos e fazer melhorias. Isso a tecnologia é latente, isso já vem da tecnologia de muitos anos. Então, quando a tecnologia começa a conversar com o negócio e a governança de tecnologia começa a comunicar com a governança corporativa, né, avaliando esses riscos e vendo que os riscos, né, regulatórios pode estar com um nível muito alto, né? Porque talvez essas pessoas estão lá sobrecarregadas, com muitas funções, muitas atividades manuais que poderiam ser realmente substituídas por automações. Então, lógico, isso exige muito de uma pessoa que tenha conhecimento no ambiente de ensino, entenda ver os problemas de outra perspectiva como oportunidade, e isso a consultoria sabe fazer muito bem, tanto que eu observei que o laboratório Faculdade EduFor é um exemplo disso, de inovação. Então a consultoria olhando a Faculdade EduFor, identificando as dores, criando soluções, isso mostra toda a qualidade da consultoria, e nasce então EduNexus realmente como essa parceria, esse braço tecnológico de toda a infraestrutura, né, que a EduFor disponibiliza. Eu gostaria até, inclusive, que o professor Gil pudesse colaborar no sentido de como essas tecnologias, principalmente produzidas internamente para agregar valor a essas instituições, qual que é o impacto dessas tecnologias na experiência do aluno? Como que isso pode colaborar? Porque a gente falou aqui um pouco sobre a evasão, né? Por que esse aluno evade? Quais são os indicadores, né, que nos mostram quando esse aluno vai evadir? Como é que eu consigo mensurar tudo isso, aprimorar para que, né, enfim, dar mais clareza, inclusive até mesmo para a gestão? Uma vez que a instituição repensa, uma vez que a instituição automatiza, uma vez que a instituição melhora, né, da qualidade para os seus processos, consequentemente a instituição de ensino entrega ao aluno uma educação com qualidade. Porque essa educação com qualidade, ela não é só o conteúdo, não é só o material, mas é toda uma estrutura, né, uma rede de apoio dessa entrega da relação ensino-aprendizagem que vem auxiliando, vem dando esse suporte, contribuindo nesse processo.
Quando você fala do impacto com o aluno, né, eu volto a um tema um ponto que eu citei há pouco, que uma das nossas ferramentas, né, uma das soluções é do Nexo, eles desenvolvem um processo de acompanhamento direto do desempenho do aluno, né? Isso é uma forma isso é um instrumento de motivação, né, de engajamento do aluno com as suas atividades no curso, na instituição. Então, todo esse processo inteligente de relacionamento com o aluno, né, o motiva mais a interagir, a participar, né? Hoje no nosso formato de educação à distância, hoje o nosso formato de ensino, né, os cursos EAD semipresenciais têm semanalmente relacionamento com o aluno. O aluno precisa necessariamente ir até a instituição? Não, não precisa. Por quê? Porque nós temos ambientes, né, tecnológicos em que os alunos têm uma interação, seja por atividades entre alunos, seja por necessidade de atender uma demanda do professor individualmente, seja por uma orientação de uma atividade com o professor. Semanalmente, os alunos têm interação com a faculdade. Não necessariamente precisam estar na instituição, porque realmente essas soluções que nós desenvolvemos, elas estreitam laço, né, por meio do contato, até que diário, às vezes, dependendo da disciplina, do aluno com a faculdade, tá? Seja por meio do grupos de estudo, orientação individual que o professor ou mediador tem com esse aluno, tá? Mas aí voltando à questão do impacto, como ele está, apesar de ser um curso à distância ou semipresencial, o contato quase que diário com ele, dependendo da disciplina, dependendo do momento, né, fortalece e estimula muito o aluno a estudar, né? A faculdade ela se preocupa muito com isso. Mesmo que seja um curso à distância, mesmo que seja um curso semipresencial, mas ela não provoca distanciamento, ela evita o distanciamento com o aluno, né? E isso é facilitado por meio da tecnologia. Não houve a necessidade de investir em recursos, investir em pessoal, né, mas se investiu em tecnologia. E aí foi exatamente onde o aluno se sente mais motivado, se sente próximo da instituição, há um relacionamento também do professor com esse aluno, há um relacionamento, né, mais assertivo do aluno com a faculdade. Ou seja, menos falhas, né? Por todo esse contexto que você colocou, a gente identifica aí menos falhas, mais clareza acadêmica, maior previsibilidade. Isso só demonstra que um compliance bem feito, né? Ele melhora a retenção. Então, eu acho que a virada de chave para essas instituições que estão em crescimento, estão melhor preparadas com o uso da tecnologia e governança, é quando elas conseguem, a partir de um mapeamento bem feito, adotar as soluções que são capazes realmente, né, de promover tudo isso que você falou. Eu entendi, de fato, é entrega de valor. O aluno não quer se sentir mais uma matrícula. Exato. Tá? Exato. Então, quando ele identifica ali que tem questões bem elaboradas da prova, ele identifica que sua graduação não é apenas mais um currículo, certo? Não é mais uma matrícula. Então, quando ele vê que tem um acompanhamento, mesmo ele estudando ali à distância, ele identifica notificações, uma área bem interagindo com o aluno, né? Que sejam até automações, disparos de e-mails, contatos, né? Ele se sente mais acolhido e identifica que não é mais uma matrícula. Então isso garante, né, a entrega de valor realmente para o aluno. Então fecha todo esse ciclo de valor. Então a consultoria ela é bastante positiva tanto para o ensino, certo? O ensino de qualidade, né? Assim como para o aluno e para a instituição, trazendo uma cadeia ali onde todos ganham. Na verdade, a instituição ela consegue gerir melhor
né? Seu operacional, seu acadêmico, seu financeiro. Aí, a gente traz ali ensino de qualidade, né? Para o ambiente público, que requer cada vez mais profissionais bem qualificados, bem preparados no mercado, e o aluno que identifica que realmente tem um curso de qualidade, está sendo preparado para o futuro, né? Aquilo que ele decide. Então, a tecnologia, ela tende a realmente fazer essas entregas, né? Tem uma responsabilidade não social com a instituição, mas com o próprio aluno. Ou seja, o principal erro aí, então, de inúmeras instituições é tentar tratar o EAD, né, como uma versão digital do presencial, o que não é. Por quê? Porque pela sua fala, pela fala do professor Gil, sem estrutura própria, sem governança, sem rastreabilidade, sem controle de qualidade, não tem como promover uma educação responsável no formato EAD e crescente, né? Então é muito interessante a gente entender a preocupação da EduFor nesse sentido de colaborar, né, com soluções assertivas para cada instituição, entendendo o momento de cada uma, aliando a tecnologia correta aos seus processos e com isso ampliando, né, esses resultados interessantes para dentro de cada instituição. Hoje eu consigo perceber que as ações que a EduFor, né, tomou, que a Faculdade EduFor tomou, com essa aproximação, com essa cultura tecnológica, ela tomou atitudes preventivas, né, para essa adequação no marco regulatório. Né? E por que eu estou sinalizando isso? Apesar desse cenário atual, apesar de nós estarmos aqui pautando o cenário, a necessidade, né, de como se adequar ao novo marco regulatório, quais são as medidas para diminuir os impactos na instituição, não podemos deixar de citar, não podemos deixar de destacar que novas mudanças vão vir. Né? Então, assim, a tecnologia, assim como a faculdade EduFol foi assertiva em ter a tecnologia sempre uma aliada da sua rotina, do seu dia a dia, né? Hoje essas instituições, eu chamo a atenção que elas precisam trazer isso hoje para que essas mudanças futuras venham, né, provocar menos impacto, como foi o caso da EduFol. A partir da sua fala, professor, a gente observa que as instituições que se estruturam, a grande verdade é essa, precisa de se estruturar melhor e se adequar, na verdade, né? Elas conseguem ter vantagens competitivas claras, né? Que são a capacidade de crescer no formato EAD com segurança, né? Ela acaba aliando o que? A redução de risco regulatório e ela tem uma melhora de eficiência operacional e acadêmica quando ela consegue cumprir o que a lei impõe, aliar a tecnologia certa ao seu processo, né, e se adaptar ao cenário de mercado. Então ela consegue, a partir disso, crescer com qualidade, tá certo? Então eu penso que o principal ponto, só para a gente encerrar essa discussão aqui do novo marco regulatório da EAD, que a gente acaba trazendo tantas outras questões importantes, né? Quando a gente fala da lei, a gente acaba aliando aquilo que de fato é relevante para dentro das instituições. E aí fica uma pergunta mesmo, né? Para as instituições de modo geral, essas instituições, elas estão fazendo o quê? Só reagindo à regulação ou elas estão se estruturando para crescer dentro desse contexto? Né? Isso é uma pergunta que, inclusive, cada instituição deve pensar e maturar melhor, porque é a partir dela que a instituição ela vai ficar atenta ao que deve ser feito. E, por fim, enquanto assessoria educacional, a gente deixa aqui a oportunidade de realizar um diagnóstico, certo? Um diagnóstico consultivo mesmo, para que a gente consiga apoiar, a partir de uma análise prática, de cenário institucional,
conectando operação, governança e tecnologia, aquilo que pode fazer sentido para cada instituição. Então a gente fica aqui para dar esse apoio não só para os nossos clientes, parceiros que já estão dentro de casa, dos quais a gente já cuida, já conduz, já tem o dia a dia ali, a vivência. A gente abre para todas aquelas instituições que precisam, né, de um apoio nesse sentido para que a gente possa colaborar. Perfeito. Muito bom esse tema, pessoal. Então agradeço aqui esse momento, tá, Aline e Gil, com esse tema bastante relevante, tá? A gente terminou trazendo muitas informações internas, né, dores, né, oportunidades, e a gente segue aqui. Obrigado a todos.